reino de Deus e o reino dos homens. E eu quero compartilhar com vocês, e está no Evangelho de João, no capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, do verso 33 ao 36. Evangelho de João, capítulo 18, verso 33 ao 36. O tema da ministração: o reino de Deus e o reino dos homens. Diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: dize isto de ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Replicou Pilatos: sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele sempre anunciou o reino de Deus. Só que quando fala em reino, a nossa experiência ou é história ou é história. História com H trata-se daquilo que ficou no passado. Os livros de história contam, relatam, mas nós não vivemos e não experimentamos. Ou é história ou é história com E, que são os contos, os romances, as fábulas que falam de reinos. Então, a nossa experiência hoje, a nossa grande maioria, ou é história ou é história. E o que nós sabemos e entendemos pela história é que os reis eram dominadores, conquistadores, possuíam exércitos grandes exércitos, e viviam lutando uns contra os outros, buscando a conquista de reinos, buscando ampliar o seu domínio, buscando ir além das fronteiras, conquistar poder, domínio, essas coisas. E para isso eles usavam os exércitos, soldados que lutavam, combatiam, morriam, matavam, enquanto que os governantes, na grande maioria, estavam nos seus palácios, em seus tronos, rodeados de conselheiros, rodeado de toda a segurança, em castelos fortificados, seguros, enquanto que a população dos súditos muitas vezes estavam lá trabalhando para poder sustentar os caprichos e a vida boa do rei e assim por diante. Então, quando se fala em reino, a nós soa nesse sentido. Quando dizemos que Deus reina, lógico, na nossa mente vem um trono, vem um reino, vem um soberano, um dominador, como que Deus estivesse em constante guerra com os seus inimigos, tentando conquistar ou batalhando. Então essa é a ideia comum, muitas vezes, que nós temos de reino. Mas quando Pilatos indagou a Jesus Cristo, porque a acusação que pesava contra ele era essa, que Jesus era o rei dos judeus. E ele, sendo um rei romano e dominava sobre a Judéia, sobre os judeus, houve uma certa preocupação. Por isso ele perguntou: és tu o rei dos judeus? E Jesus falou: isso vem de ti ou falaram para vocês? Porque ele não estava reconhecendo Jesus e nem estava querendo saber se Jesus era o rei prometido. A preocupação dele se Jesus Cristo era um concorrente, se Jesus Cristo estava ali para lhe opor, para oferecer resistência ao domínio
do seu império. Então a grande preocupação dele era essa, porque de repente Jesus Cristo diz: eu sou rei, eu quero o trono, eu quero governar e dominar sobre o meu povo, então tornaria-se um opositor, se tornaria um oponente, um adversário. Mas então Jesus Cristo diz, realmente, no verso 36 ele diz: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, o meu reino não tem nada a ver com o teu reino. O meu reino não é como o reino dos homens, aonde o soberano entronizado faz guerras com outros reinos, usando os seus súditos, usando o seu exército, à custa de muito derramamento de sangue, para conquistar poder, domínio, território. Mas Jesus Cristo diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não se compara com o teu. Porque quando se fala em reino de homens, o que nós temos em mente é o que a história nos diz. De grandes conquistadores, grandes guerras, muitos mortos, muita violência, conquistas. Então, impérios se levantavam, impérios caíam, impérios se formavam, impérios eram derrubados, reinos se levantou aos montes e caíram no mesmo tanto, pela violência, pela força, pelo derramamento do sangue. Mas quando Deus vai falar com Zorobabel, através de Ageu, se eu não me engano, ele vai dizer assim: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Então, no reino de Deus, não é força, não é violência, mas é o Espírito de Deus que produz a conquista e a vitória. Então, o Espírito de Deus é o poder que produz as conquistas. Então, Jesus Cristo, ele não estava em busca de poder, porque ele já tinha autoridade. Então, o reino de Deus não é baseado em poder, em domínio, em conquista, mas é baseado em autoridade. E essa autoridade se dá pelo Espírito de Deus. Por isso que Deus vai falar a Zorobabel: não é por força, nem por violência. Há uma diferença entre força e esforço. Força fala de luta, fala de exército, fala de espada. Esforço fala de domínio, dominar a si próprio. Domínio próprio, autocontrole, governo dos seus desejos, para que não se torne concupiscências. Então, isso é esforço. Por isso que Deus vai dizer a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Então, tudo o que ele precisava fazer é estar disposto, disponível, pronto para lutar. Mas quem daria a vitória era Deus. Então, não era o exército propriamente dito. Mas nós vemos que muitas vezes, quando eles desobedientes a Deus, ou em notória rebeldia, nós vemos que muitos se levantaram para lutar e perderam. Nós vemos nos tempos de Saul, nos tempos do sacerdote Eli, mas na época de Saul, que tentaram fazer guerra contra os filisteus, até levaram a Arca da Aliança, mas o povo estava todo desconcertado. Levaram escudos, levaram espadas, levaram lanças, levaram carros, cavalos, foram na força, mas não teve vitória, porque no reino de Deus não é força, é o Espírito de Deus. Então nós vemos que Herodes, quando falava com Jesus, Pilatos, ele pensava em reino como o reino a qual ele representava, o Império Romano da época. E então a ideia dele era esse tipo de reino, um adversário, um opositor. Mas Jesus Cristo vem e fala: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é igual ao teu. O meu reino não é baseado nos mesmos princípios. Então muitas vezes nós não temos uma referência exata de como é o reino de Deus. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 10 ao 14, vai dizer assim: estava no mundo, ou seja, referindo-se a Jesus. O mundo foi feito por meio dele,
mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós vemos que o reino de Deus é um reino de pai e filhos. Não é um reino como o reino dos homens, que é um dominador, que está entronizado, aquartelado no castelo, fortemente guardado e protegido, enquanto que os seus súditos têm altas taxas de impostos para sustentar os caprichos do rei, sustentar toda a sua mordomia, aonde muitas vezes, quando ele deseja expandir o seu território e conquistar, ele usa o exército para que lutar em favor dele. Mas nós vemos que no reino de Deus, Deus é que luta por nós. No reino de Deus, o modelo é de pai e filhos. A ideia de família surgiu primeiramente nos céus. Nós vemos que a Trindade ela é formada de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o modelo do reino de Deus é o modelo de pai e filhos, é o modelo de família. E o interessante é que, quando se fala em família, você que é pai vai entender muito bem. E você que é filho também vai entender. Você vai perceber que o pai tem autoridade sobre o filho, mas ele não exerce um domínio opressor. Mas o filho que é submisso ao pai, ele serve ao pai, mas ele não é escravo. É uma submissão amorosa e voluntária. Então, no reino de Deus, Deus não domina sobre os seus filhos, mas ele tem autoridade. Ele tem governo. Por isso é reino, porque no reino de Deus existe governo. No reino de Deus existe princípios. No reino de Deus existe um domínio. Mas no reino de Deus também existe uma família. Deus, o Pai, ele reina sobre os seus filhos. Mas da mesma forma que numa família, o pai é aquele que é o provedor da segurança, ele é que traz a proteção, o pai é o que sustenta, o pai é o que fornece tudo necessário para que a família caminhe bem. Em contrapartida, os filhos servem ao pai com alegria, com gozo, com prazer, por causa que o reino de Deus é um reino de pai e filhos. Como que é o relacionamento entre Deus e os seus filhos? É um relacionamento de pai e filho. Numa família que tem muitos irmãos, por exemplo, os irmãos muitas vezes brigam entre si, mas eles não carregam mágoa entre si, na maioria das vezes. Numa família saudável, vamos assim dizer, numa família raiz. Eu sou de uma família de muitos irmãos. Nasceram 10, sobreviveram 8 e são 6 remanescentes. Hoje são 6. Então, desde quando éramos mais crianças, existia sempre aquela briga. E muitas vezes o pai corrigia. E não tinha esse negócio de corrigir um. Se tivesse lá 2 ou 3, quem tivesse por perto entrava na peia. E nós nunca ficamos magoados, ofendidos, porque o pai corrigiu. Mas vem um estranho tocar nas crianças. Então o pai, ele tem essa liberdade de correção. Ele tem a liberdade de domínio e governo sobre os seus filhos. Mas um terceiro não tem. Um terceiro que tenta interferir no núcleo familiar para trazer, vamos dizer assim, uma correção, ele é rejeitado. Mas o pai do núcleo daquela família, ele é aceito. Porque ele é o protetor, ele é o provedor, ele é o que traz a segurança e tudo que é necessário para que a família esteja bem. Por isso a família se submete ao governo, ao domínio daquele pai. Ela se submete até mesmo à correção
né? Então nós vemos que o pai tem o direito de corrigir o filho, sem que o filho se magoe ou se entristeça com a correção. Mas no reino da terra, vamos assim dizer, os governantes, eles exercem um domínio opressor. Muitas vezes aqueles que estão sobre o governo e o domínio, eles não estão ali porque querem, estão ali porque são obrigados. Então não há voluntariedade. Muitas vezes são oprimidos, muitas vezes são obrigados a defender, a trabalhar para sustentar o reino. Mas no reino de Deus funciona diferente. O reino é de pai e filhos. Então o que acontece é que muitas vezes dá-se nomes. A religião estabelece muitas coisas, os povos, a cultura, os costumes, estabelece formas e meio de tratar. Então, para muitos, olhando para aqueles que creem, os chama de crente, de cristão, os chama de protestante, evangélicos, e vai se dando nomes. Mas eu não sou nenhuma coisa e nem outra. Você não é nenhuma coisa e nem outra. Não é cristão, crente, evangélico, gospel. Você, para Deus, é filho. E é isso que nós precisamos entender. Então, muitas vezes, alguns dizem que é isso, é aquilo outro. Mas o importante é que eu sei que eu sou filho. E como filho, eu sirvo ao meu Pai Celestial, com alegria e prazer. Eu não sou escravo, mas sou servo, porque de Deus eu também recebo o maior benefício. De Deus eu recebo a vida, de Deus eu recebo a proteção, de Deus eu recebo a provisão, de Deus eu recebo tudo que é necessário para que eu viva nesse núcleo familiar chamado Reino de Deus. Em contrapartida, eu sirvo a esse Deus, eu sirvo a esse rei e a esse reino, porque eu tenho recebido dele vida, proteção, provisão. Então não é reino como um reino dos homens. Então nós precisamos entender isso. No reino dos homens funciona de uma forma. No reino de Deus é baseado no núcleo familiar. É o reino de pai e filhos. Então muitas vezes as pessoas criam uma certa estrutura, vamos assim dizer, em torno do reino de Deus, colocando, vamos dizer assim, uma seriedade. Não vou dizer que não tem que haver seriedade, mas tem hora que extrapola os limites. Deus é como que se fosse um delegado praticamente. Então, tem horas que as pessoas vão se dirigir a Deus e esquece que Ele é, antes de qualquer coisa, um pai. Ele não é apenas uma autoridade, né? Certa vez eu ouvi um pregador falando a respeito disso. Porque às vezes nós criamos termos e formas de tratar a Deus, termos respeitosos, mas que nos distancia, nos aliena daquilo que é a realidade. O reino de Deus é o reino de pai e filhos, e nós criamos normas e formas e modos e meios de formas de tratamento. E começamos a chamar Deus de Senhor, soberano, eterno. Não vou dizer que Ele não seja, é claro que Ele é. Ele é tudo isso, mas também é Pai. Não se esqueça disso, Deus é Pai. E como que é o relacionamento entre pai e filhos? É um relacionamento de liberdade. É um relacionamento que o estranho não tem. Veja bem, eu me lembro que quando éramos crianças, às vezes nós brincávamos o dia inteiro, nos divertíamos à vontade. E chegávamos em casa muitas vezes, tudo lascado, né? Arranhado, ralado, né? Faltando os tampos dos dedos, sujo, encardidos, mas éramos filhos. E muitas vezes o pai vai e abraça esse filho. Então, muitas vezes, como é que você está se sentindo? Você está se sentindo como que sujo, né? Todo arrebentado, faltando um tampo dos dedos,
E na hora de chegar a Deus você tem medo, porque você não o vê como pai. Você o vê como uma autoridade, como um poder, como um governador, como um dominador, mas você não consegue enxergar como pai. É isso que muitas vezes nos falta. Deus, ele é pai. E o pai ama os seus filhos. Pode estar ele sujo, brincando, suado, e se ele vir correndo e pular nos braços do pai, o pai vai abraçá-lo. Pode ter certeza disso. E amá-lo da mesma forma. É claro que depois o pai vai dizer, vai tomar banho, vai se limpar, vai trocar essa roupa e tudo. Isso é Deus. Então Deus não vai te rejeitar porque você está sujo. Ele vai te abraçar. Mas é claro que depois, eu me lembro, morávamos no sítio e às vezes quando éramos menores, né, a mãe colocava a gente no tanque que ela usava para lavar roupa, pegava aquela bucha natural, meu amigo, e passava a bucha para tirar as piririca, né? Aquela sujeira incrustada do dia, e dele bucha até ficar limpo. Mas é pai, é mãe. Não ama menos porque está sujo. Não ama menos porque passou o dia inteiro na terra. Mas é claro que vai dar uma boa esfrega. E quando fazíamos arte? Quando fazia arte, mas caía no reio, sem dó. E nem por isso ficávamos ofendidos e magoados com os nossos pais, porque faz parte do núcleo familiar. Mas vem alguém que não faz parte do núcleo familiar corrigir, senão vai encontrar uma tremenda briga. Ou quando outras crianças, ou seja, nós até brigávamos entre nós que éramos irmãos, mas se alguém tentasse caçasse briga com alguns dos nossos irmãos, os irmãos todos se revoltavam contra, ou seja, porque não admitíamos que alguém que fosse fora do núcleo familiar peleasse com qualquer um de nós, porque já juntávamos e oferecia resistência. Então esse é o modelo do reino de Deus. Não é um modelo como o do mundo. Não é um modelo onde existe um governador, um dominante que está entronizado, aquartelado no seu castelo, fortemente protegido, enquanto os seus súditos estão dando a vida para manter as suas regalias, para manter as suas mordomias. O exército está lá na frente de batalha, morrendo, matando para aumentar as suas fronteiras e o seu domínio. Jesus Cristo falou, meu reino não é deste mundo. O meu reino não é assim. No meu reino, o Pai dá a vida e luta pelos filhos. No meu reino, eu luto pelos meus irmãos. No meu reino, eu dou a vida pelos meus irmãos, porque fazem parte deste núcleo. Então você não pode ser simplesmente taxado como crente cristão, servo. Não, é filho. É filho. Faz parte do núcleo familiar de Deus. Então muitas vezes, como eu estava dizendo, o pregador dizia assim, ele na sua intimidade com Deus, ele estava nos seus aposentos, ainda na sua adolescência, e tinha um amigo dele que frequentava a casa dele e tinha até certa liberdade. E às vezes entrava pela porta, às vezes entrava pela janela. E um belo dia ele estava lá no seu quarto, orando a Deus, de bermuda, sem camisa. E esse amigo, que era de uma outra religião, de outra denominação, chegou até ele e o viu orando, só de bermuda. Falou, mas como que pode você orar desse jeito, só de bermuda? Você não tem reverência, não tem amor por Deus? Porque se fosse para se apresentar diante de uma autoridade, de um juiz, ou diante do presidente da república, você iria todo vestido, bem arrumado, por respeito e coisa parecida. É verdade. Mas só que o filho do juiz e o filho do presidente
tem a liberdade que um estranho não tem. O filho do presidente, ou filho do juiz, ou filho do delegado, ele pode estar de qualquer jeito. E se ele correr e se jogar, se lançar nos braços, no pescoço do pai, ele vai ser abraçado. Mesmo que o seu pai seja o juiz, o delegado ou o presidente. Eu sou filho. Então, para que você entenda, então qual que é a nossa relação com Deus? Quem é Deus? Ele é Pai. Só isso que eu quero que você entenda. E então, como Pai, ele tem o direito e a necessidade de corrigir os seus filhos. E a Bíblia até vai dizer, acho que é Hebreus, se eu não me engano, vai dizer que aquele que não tem correção não é filho, é bastardo. Porque é o bastardo, ou seja, aquele que não é filho legítimo, ninguém corrige. Mas ao filho, o pai corrige. Mas esse mesmo pai que corrige é o pai que abraça. É o pai que recebe, é o pai que põe no colo. Mas é o pai que muitas vezes vai se lavar, vai se limpar, vai trocar essa roupa. Porque é pai e porque ama. E ao pai é dado o direito de corrigir os filhos sem que o filho se rebele contra o pai, se revolte contra o pai. Só o pai. Agora vem um estranho impor alguma correção a alguém. Não é aceito. Por isso que Jesus Cristo diz, o meu reino não é deste mundo. Neste mundo funciona de uma forma. De repente, quando fala reino de Deus, nós não temos uma referência. Não vem à nossa mente. Mas eu digo para você, temos. E a referência do reino de Deus é um reino de pai e filhos. De pai, filhos, que são irmãos. No reino, usa-se a expressão reino porque no reino tem governo, tem domínio, tem trono. E no reino, no sistema monárquico, o reino passa de pai para filho. Pai, filho, dominam, governam. Mas eles não exercem um domínio forçado. Eles exercem um domínio amoroso. Então, Jesus Cristo, ele conquistou não pela força, não pela violência, mas ele conquistou pelo Espírito. E como que ele conquistou? Oferecendo-se em sacrifício. Oferecendo-se em sacrifício para resgatar os filhos de Deus. Para nos fazer filhos, ou seja, trazer de volta para o núcleo familiar. Porque filho não é somente aquele que nasceu no núcleo familiar, é aquele que permanece no núcleo familiar. Para Deus funciona assim. Então, toda vez que alguém se arrepende, toda vez que alguém se converte ou se volta a Deus, ele é trazido de volta para o núcleo familiar e é considerado filho. Nós temos a parábola do filho, chamado filho pródigo. Um belo dia, o filho mais novo falou para o pai, dá-me a minha parte na herança e eu estou indo. O pai falou, beleza, toma a tua parte. Ele partiu, foi embora. O pai não foi atrás dele, mas ficou esperando. Ficou ansioso, aguardando o dia que esse filho voltava. E aconteceu que teve uma hora que esse filho percebeu que lá fora ele não era filho. Ele só é filho quando ele faz parte do núcleo familiar. Ele é filho quando ele está sob o domínio, o governo, a autoridade, a proteção do pai. Se ele saiu fora, ele abriu mão do governo, do domínio, da autoridade e da proteção do pai. Mas lá fora ele começou a sentir, perceber a diferença. Foi até os servos do meu pai, são mais bem tratados do que eu estou sendo aqui. Então ele decidiu voltar. E quando ele voltou para o núcleo, para o seio familiar, ele foi recebido. Ele vinha no caminho pensando consigo, voltarei para minha casa, para o meu pai, e direi a ele, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então, enquanto ele estava vindo no caminho pensando isso, o pai o esperava. E quando ele se aproximava da sua casa, o pai foi ao encontro, lançou-se sobre o seu pescoço e o abraçou. Quando ele pensou em dizer que não sou digno de ser seu filho, o pai já falou,
chamou o servo e falou: tire a roupa dele, dê-lhe novas roupas, roupa nova, sandália, põe um anel no seu dedo. Porque esse estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Então, filho de Deus não é porque foi criado por Deus. Filho de Deus é o que permanece no núcleo familiar. Tem uma outra parábola que Jesus Cristo conta e ele diz assim, que um certo pai de família tinha 2 filhos. Chegou ao primeiro e disse: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje? E ele falou: eu vou. Mas não foi. E ele chegou no outro e falou: filho, vai trabalhar na vinha hoje? Falou: eu não vou. Mas depois arrependeu-se e foi. E Jesus pergunta: qual deles fez a vontade do Pai? O que disse que ia e não foi? Ou o que disse que não ia e foi? Então, filho não é aquele que diz que é. Filho não é aquele que, porque foi gerado, criado por Deus. Filho é aquele que permanece sobre o domínio voluntário, ele permanece sobre o governo, ele permanece sobre a proteção e serve o pai, não como escravo, mas ele o serve porque reconhece na pessoa de Deus o seu pai. Como eu falei, o pai tem o direito de corrigir os seus filhos, sem que os filhos se rebelem contra o pai. O pai tem todo o direito de muitas vezes até aplicar correção, castigo, e uns açoites de vara. A Bíblia fala disso. Hoje já é outra história, não quero entrar aqui nesse mérito. Mas para os tempos bíblicos, e até hoje, se o pai às vezes corrigir o filho com uma vara, com toda a cautela, né, sem espancamento, não sou a favor do espancamento de forma nenhuma, mas tem hora que precisa uma correção. O filho, ele não vai ficar contra o seu pai, porque ele pertence àquele núcleo familiar. Mas se um terceiro, um estranho, tentar aplicar a correção, já não vai ser bem aceito. Então o que nós precisamos entender é que no reino de Deus, o exemplo, a base é familiar. A própria família tem origem nos céus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós vemos que a família é um projeto de Deus. O próprio Deus é família. O reino de Deus é um reino de família. Não é um reino como no mundo. O reino de Deus é pai e filhos. Então quem é você? Ah, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou protestante. Não, você é filho, eu sou filho. É isso que nós precisamos entender. Então hoje, dá-se nomes, né? Você é cristão, você é crente, você é católico, você é protestante. Mas para Deus, ou nós somos filhos ou não. Como nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 1 vai falar assim, ó: estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ou seja, a criação, as pessoas, tudo foi criado por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E ele veio para aquilo que era seu, para aquilo que ele criou, inclusive para a humanidade. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, aqueles a quem foi criado por ele o rejeitavam e não o tinham por pai. E se o não tinham por pai, então eles não eram filhos. Mas no verso 11 vai dizer: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Verso 12: mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, estava distante, estava longe, estava afastado do núcleo familiar, do reino de Deus. Mas por ouvir, por crer no nome de Jesus Cristo, por crer no sacrifício do Cordeiro, se entrega, se arrepende e reconhece, então ele volta. E volta para o núcleo familiar. Então ele torna-se filho de Deus. E será filho enquanto permanecer no núcleo familiar. Aonde Deus é o Pai. Onde Deus é o Rei. Onde Deus governa. Mas ele também dá proteção, provisão. E ele também dá tudo aquilo que é necessário. Em contrapartida, na condição de filho, nós o servimos voluntária e amorosamente.
porque Ele tem nos sustentado e nos dado a vida. Então Jesus Cristo é o irmão mais velho, vamos assim dizer. E esse irmão, assim como numa família, ele olha para os seus irmãos e é diferente para outras pessoas. Pelos seus irmãos, ele deu a sua própria vida para nos trazer de volta para o núcleo familiar. Então, quem somos nós? Nós somos filhos. Nós somos filhos. Eu não sou um crente. Eu não sou um protestante. Eu não sou um evangélico. Esquece tudo isso. São coisas que o mundo, a religião, a tradição, os costumes dão nomes. Mas para Deus, nós somos filhos. Precisamos ser filhos. É isso que importa. E o filho é tratado pelo pai diferente de qualquer outra pessoa. O filho tem liberdades e privilégios que outras pessoas não têm. Somente o filho se assenta no colo, se lança ao pescoço do pai. Muitas vezes suado, brincando, tá todo sujo. Mas o pai abraça e diz: filho, eu te amo. Agora vai tomar um banhozinho, vai? Vai trocar essa roupa, vai? Vai esfregar esse couro que tá encardido. E muitas vezes o próprio pai vai lá, a mãe vai lá e dá o banho no filho. Hoje em dia a maioria das crianças é de asfalto, né? Asfalto e apartamento. É diferente. Ainda existe aqueles lá da roça. Quando chega no final do dia, só Deus para ter misericórdia. Tinha que tomar banho de escova, aquelas escova natural, para poder tirar um pouco daquela sujeira. E o pai faz isso com todo amor. A mãe faz isso com todo amor. É isso que nós precisamos entender. No reino, nós somos filhos. No reino, Deus é pai. No reino, Jesus é o irmão mais velho. No reino, nós somos amados, abraçados, consolados, mas nós também somos corrigidos, limpos, temos as nossas vestes trocadas quando elas estão sujas. Então, se você está se sentindo sujo, se você está se sentindo rasgado, se você está todo ferido, saiba de uma coisa: Deus é Pai. E Ele te abraça, Ele trata, Ele vai curar as suas feridas, mas Ele também vai te lavar e trocar as suas vestes, porque Ele é Pai e Ele te ama. Então, quando se fala de reino, entenda isso. No reino de Deus, é o reino de pai e filhos. No reino de Deus, o filho tem liberdade que outras pessoas não têm. Você precisa entender e viver dessa forma. Você é filho. E quando errar, Deus vai corrigir. Porque na condição de pai, ele tem esse direito e essa autoridade. Mas como pai, ele também é o provedor, o protetor, é aquele que te dá toda a segurança, todo o conforto para que você permaneça no reino, permaneça na família, amado. E quando erra, Deus também corrige. Pode ter certeza. Assim como um pai corrige um filho. Nas famílias mais tradicionais e raiz, a correção era coisa de primeira. Nem por isso filhos ficavam de cara virada com os pais. Quando os pais sabiam ser pais. Quando os pais sabiam aplicar a correção e a disciplina. Agora, de uns tempos para cá, nós vemos que as coisas mudaram um pouco. Muitas vezes os pais exageram ou na falta de correção ou na dureza da correção. Muitas vezes eles desforram nos filhos as suas tristezas, as suas mágoas, as suas dores. Aí não é correção, aí é vingança, é maltrato. E Paulo vai dizer, eu não sei em qual das cartas, diz: pais, não irriteis aos vossos filhos. Então o pai, que é pai, sabe a hora certa, a dose, a maneira e a forma de corrigir os filhos. Os filhos não ficam irritados com os pais, nem magoados, nem ofendidos, porque reconhece na pessoa do pai aquele que tem essa autoridade. Então o reino de Deus não é como o reino do mundo.
quando Pilatos foi falar com Jesus Cristo, tu és rei? Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e lhe perguntou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, dize isto de ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Ele está perguntando, é você que tem essa curiosidade? É você que quer saber se eu sou rei? Ou disseram isso e você está apenas repetindo? Então muitas vezes nós até dizemos que Jesus Cristo é isso, que Jesus Cristo é aquilo outro, mas muitas vezes nós estamos apenas repetindo. É por isso que lá em Mateus capítulo 16 ou 18, não lembro, ele vai perguntar aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Ah, dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem isso, outros dizem aquilo, um dos antigos profetas que tornou a vida. Aí ele falou, e vós? O que dizeis que eu sou? O que eles dizem não importa muito, eu só queria saber o que eles dizem. Mas e o que vocês dizem? O que vocês dizem de mim? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo e tendo uma revelação da parte de Deus, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue, ou seja, não é coisa de homem, mas você recebeu uma revelação do Pai, quem eu sou. Então o que nós precisamos é ter da parte do Pai uma revelação de quem é Jesus Cristo. E não dizer o que as pessoas dizem, mas receber uma revelação pessoal, uma compreensão e um entendimento de quem é Cristo. Não o que as pessoas dizem. Dizem um monte de coisa. Dizem que Ele é isso, que Ele é aquilo outro. Dizem que Ele é o Cordeiro de Deus. E mas isso é um entendimento, uma compreensão, uma revelação que eu tenho ou eu ouvi? Dizem até que Ele é um ser iluminado, um ser superior, um ser de luz. Dizem tantas coisas. Mas qual é a revelação que você tem dele? É isso que importa. Dizes isto de ti mesmo? Isso vem de ti? É algo que você tem no teu coração? Carrega contigo? Ou ouviu alguém dizer ao meu respeito? Né? Ou outros disseram isto de mim? Replicou Pilato. Sou eu por acaso judeu? Porque ele pensava assim, eu deveria estar preocupado com isso se eu fosse judeu, porque estão dizendo que tu é rei dos judeus, eu não sou judeu. Se eu não sou judeu, eu não tenho que me preocupar se tu é rei deles ou não. Tu pode ser até rei deles, mas meu tu não é. Mais ou menos ele estava dizendo isso. Aí então Jesus vai mais a fundo, né? Ele diz, replicou Pilatos, sou eu judeu? Se eu fosse judeu, eu estaria preocupado, porque dizem que tu é rei dos judeus. E a tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? O que é que tu fez? Porque foi eles que te entregaram a mim, como dominador e governador desse território, para aplicar a ti a disciplina e a correção. Então Jesus respondeu no verso 36, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus Cristo estava dizendo, eu tenho um reino, mas o meu reino não é deste mundo. Ele não compete com outros reinos, ele não briga com outros reinos, ele não disputa assim como o teu reino disputa território e poder e domínio com outros reinos. O meu reino está acima de todos os reinos. E o meu reino não é como o reino deste mundo. Porque o reino deste mundo, o reino dos homens, é homens dominando sobre outros homens. Eu lembrei do negócio aqui. Alguém estava dizendo que no capitalismo é o homem dominando sobre outros homens. No socialismo é o inverso, que dá na mesma. Mas Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, está acima. E o meu reino é baseado no reino de pai e filhos. Não é de domínio, não é de poder, mas é de autoridade, porque o pai tem autoridade sobre os filhos. Os filhos se submetem ao pai, mas por amor. Os filhos se submetem ao pai porque o pai é o provedor, o sustentador, aquele que ele provém a própria vida aos filhos. Ele traz segurança, conforto.
Ele traz a sua presença poderosa. Numa família, o pai, ele é amado, respeitado, e ele é obedecido por causa da figura que ele é, do que ele representa. E os filhos, eles se submetem aos pais, porque reconhece a autoridade do pai. Então ele está dizendo, o meu reino não é deste mundo, não é como o teu. O meu reino não é igual ao teu. O meu reino é um reino baseado em família. É pai e filhos. Quem nós somos no reino de Deus? Filhos. Somente os filhos têm liberdade que outras pessoas não têm. Então tem gente que muitas das vezes ficam intrigadas porque muitas vezes nós, os filhos, falamos de uma certa liberdade que temos com Deus. E muitas vezes somos questionados como que deveríamos ser mais recatados, usar mais reverência para falar com Deus. Afinal de contas, Ele é Senhor. Sim, Ele é Senhor e Deus, mas também é Pai. Então nós temos essa liberdade de filho para com o Pai. Só que essa liberdade, é claro que tem limites, mas tem liberdade maior do que qualquer outro. Um estranho não se lança nos braços, no pescoço do seu pai, só os filhos. O estranho não se assenta no colo do seu pai. Somente o pai carrega o filho no colo. Eu me lembro que quando criança ainda, morávamos no sítio, existia energia elétrica, mas não no sítio, porque senão alguém vai pensar, você é antigo mesmo, hein? É antes da energia elétrica? Não, já existia energia elétrica, mas no sítio não tinha, era lampião e lamparina. E muitas vezes nós adormecíamos na varanda e acordávamos na cama. Anoitecia, e muitas vezes o pai gostava muito de contar histórias, causos, e ali cada um deitava num lado, na perna, num pedaço, no colo do pai. Os que eram mais ligeiros pulavam e sentavam no colo dos outros, sobrava só a perna para pôr a cabeça, mas nós estávamos ali deitados em volta, ele contando histórias, causos, e nós dormíamos ali. Ele pegava um por um e levávamos e colocava em suas camas. Então nós adormecíamos ouvindo histórias, deitados na varanda, e acordávamos na cama no outro dia. Então esse privilégio só tem os filhos. Então o reino de Deus é um reino de pai e filhos. Só que na hora da correção, o pai também corrigia. Na hora da disciplina, o pai exercia a disciplina. E nós aceitávamos. Só não aceitávamos de estranho. Entre nós, irmãos, muitas vezes nós brigávamos lá por causa de bobeira. Mas se um estranho tentasse pelear com algum dos irmãos, os demais ofereciam resistência. Porque não aceitávamos que alguém que não fosse do núcleo familiar exercesse esse tipo de coisa. Então no reino de Deus também é assim, é o reino de pai e filhos. Quem é você no reino de Deus? Filho. Filho. Com toda a liberdade de filho e com todo o direito de filho, mas com todas as obrigações de filho. É isso. Então muitas vezes nós colocamos Deus como uma autoridade, e Ele tem, Ele é, mas também é Pai. Nós o colocamos como um ser supremo, soberano, poderoso. De fato Ele é, mas é Pai. Assim como eu falei ainda há pouco, o juiz, o delegado, o presidente da República são autoridades. Às vezes quem não faz parte do núcleo familiar tem que chegar com toda aquela reverência, com todo aquele respeito, usando de toda a expressão que é cabível, excelentíssimo, meritíssimo e assim por diante. Mas o filho se joga nos braços, no pescoço, no colo do pai. Ele não exige do filho essas coisas. Não quer dizer que o filho não tenha respeito. Não quer dizer que o filho não tenha reverência. Mas o filho também tem a liberdade de filho.
É isso que eu quero que você entenda. Então, a religião, a tradição, o costume nos separou, nos colocou uns de um lado, outros do outro, por causa daquilo que crê, por causa de dogmas. Mas para Deus, nós somos filhos. É isso. Então, hoje em dia, muitas vezes existe classificação: católicos, crentes, protestantes, isso, aquilo outro, evangélicos e assim por diante. Mas eu digo para você uma coisa: no reino de Deus existe pai e filhos, só pai e filhos. É o reino de Deus. E como foi que aconteceu isso? Eu não quero entrar nesse mérito, porque isso aqui vai dar pano para manga, vai ter que ter mais de hora de explicação. E é preciso boa vontade para entender. Mas que o Espírito de Deus possa estar ministrando no teu espírito nesta noite, nesta hora. Isso. O reino de Deus é um reino de pai e filhos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa